É muito comum a gente ver as pessoas se degladiando para conseguir, sei lá, ser uma estrela de cinema, né? Os americanos muitos sonham, eu quero ir para Hollywood, quero fazer filme, não só americano, né? Gente do mundo todo quer fazer esses filmes, ficar super famoso, ficar milionário, etc, etc. E os atores e atrizes que fizeram o caminho contrário, que estavam lá, estavam no sucesso, já tinham ganhado uma grana legal ali, mas no auge falaram assim, chega, não quero mais, viraram as costas para Hollywood, abandonaram Hollywood. Pois é, hoje eu quero falar de 6 casos curiosos de atores e atrizes muito famosos aí no passado e que deram tchau para Hollywood. What did you do to your hair? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre 6 atores e atrizes que abandonaram Hollywood. O que eu quero dizer com isso? Atores que estavam ali, fazendo muito sucesso e tal, conhecidos, cheios da grana. E, a grande maioria das pessoas continua ali a vida toda atuando, cada vez mais filmes, mais fama. Tem gente que não é chamada mais para Hollywood. Não, essa galera aqui foi opção deles. Eles falaram assim, não quero mais, por diferentes motivos que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Alguns deles, tá? Fizeram uma coisinha aqui, tipo assim, uma dublagenzinha, uma participação especial, coisa e tal, mas como estrela dos filmes, não mais, tá? Agora você pode ser uma estrela aqui no Refúgio Cult, sabe como? Sendo membro do Refúgio Cult. Você pode ajudar o canal, você pode ter acesso exclusivo a conteúdos, lives exclusivas, esse tipo de vídeo aqui você recebe antecipadamente, entre outras novidades. Veja aqui no link na descrição e se torne membro aqui do Refúgio. O primeiro da nossa lista é Frederick Alan Moranis, ou Rick Moranis. Esse cara fez muito, mas muito sucesso na década de 80, na década de 90. Eu vou citar só alguns aqui, tá? Querida, Encolhi as Crianças, de 1989. SOS, Tem um Louco Solto no Espaço, de 1987. A Pequena Loja dos Horrores, Caça-Fantasmas, Os Flintstones, meu amigo. Essa cara do Rick Moranis, né, esse óculos ali, aquele jeitinho dele, quantas e quantas vezes a gente não viu no cinema em casa, na sessão da tarde, na minha infância e adolescência, né, ali, à tarde, meu amigo, esquece, era Rick Moranis a maioria do tempo. Porém, Rick Moranis, e aí, por conta de algo bem triste, na verdade uma tragédia pessoal, tá? O Rick Moranis, ele decidiu ir se afastando cada vez mais de Hollywood. Em 1986, ele se casou com a Annie Moranis. Eles tiveram 2 filhos, Rachel e Mitchell, e alguns anos depois, em 1991, infelizmente, Annie Moranis faleceu vítima de um câncer de mama. Isso afetou, obviamente, demais a família, afetou o Rick, porque os filhos deles eram crianças, bebês, né? Só que o Rick, ele tinha contas a pagar, mas ele também tinha vários contratos já fechados para os anos seguintes, né? Por exemplo, o filme dos Flintstones é de 1994, né? Então a esposa dele já tinha falecido, mas nessa época o Rick Moranis, ele já estava pisando o pé no freio, fazendo bem menos filmes. E foi em 1997, depois de Querida, Encolhi a Gente, né, fazendo parte ali da franquia Encolha, de encolhimento, ele falou, não, chega, tá na hora de aposentar, de cuidar dos meus filhos, que ainda são crianças, né? Tem também toda a questão da dor, tem a questão do luto, e ele decidiu viver a sua vida de forma tranquila, pacata e criando os seus filhos. De lá pra cá, sim, Rick Moranis fez algumas dublagens, né, participações especiais, a voz em videogame, ele dublou ali Irmão Urso 2, mas pra atuar em filme, sim, ele recebeu várias e várias, né, propostas,
com certeza, né, até coisa de, volta pra fazer Caça-Fantasmas e tal, e o cara recusava, e ele ficou firme nessa missão por praticamente 30 anos. Eu digo praticamente 30 anos porque, sim, depois de muito tempo, Rick Moranis vai voltar a filmes. Aos 72 anos de idade, já foi confirmado que o Rick Moranis ele vai fazer duas atuações, duas participações aí importantes em duas continuações, reboots, porque a gente tá tendo muita, né, atualmente, você sabe como é que é, Hollywood, coisa e tal. E eles estão trazendo de volta da década de 80 coisas que o Rick Moranis participou e dessa vez ele aceitou. Um filme chamado Shrunk, ou Encolhi, ou da franquia ali, Querida, Encolhi as Crianças, Querida, Encolhi não sei o que, Querida, Encolhi, enfim. Já está confirmado, vai acontecer, o Rick Moranis vai voltar e muito provavelmente deve sair em 2026. Assim também como a continuação de SOS Tem um Louco Solto no Espaço, também vai acontecer. Também era um filme meio improvável, mas é aquilo, né? Pegar pela nostalgia, tentar trazer aquela comédia. Você vê, por exemplo, agora a gente teve o soft reboot aí, continuação do Corra que a Polícia Vem Aí. Então se prepare, porque nos próximos anos, 2026, 2027, a gente vai ter muitas desses reboots, continuações, incluindo com a volta do Rick Moranis. Se ele precisou desse tempo, se agora ele tá voltando assim, né, com carinho e fala, não, óbvio, né, o dinheiro tá na conta, claro, mas talvez aos 72 anos ele falou, tá, agora dá pra voltar. We're all the size of boogers. Dad, don't eat me! Número 2, um dos meus atores preferidos e também preferido de muita gente, né, Daniel Day-Lewis, sim, um cara que simplesmente tem 3 Oscars de melhor ator. Um ator britânico aclamadíssimo que já fez muito filme marcante, muito filme importante. E o Daniel Day-Lewis não é de hoje, tá? Desde a década de 90, mais ou menos, ele era um cara que ele não aparecia em muitos filmes. Ele escolhia muito bem os trabalhos dele, ele não queria fazer filme só por fazer, enriquecer pra caramba, não. Ele sempre levou extremamente a sério. Tanto é que ele atua no método, ele fica ali no personagem, ele vivencia aquele personagem. Inclusive eu quero falar muito em breve mesmo, de um filme dele, eu vou fazer suspense aqui, mas que pra mim é a melhor atuação da história e que ele passou meses ali pesquisando e vivendo aquilo que o protagonista vive, né, no filme. Então ele faz uma imersão, para ele era mais do que atuar, era uma vivência. Então muito mais cansativo. Não à toa, Daniel Day-Lewis, né, acabou abandonando Hollywood, se aposentando lá em 2017, hein? Já tem 8 anos. Entre os seus filmes, né, vamos relembrar algumas coisas dele aqui. O Último dos Moicanos, Meu Pé Esquerdo, Gangues de Nova York, Sangue Negro, Lincoln e, em 2017, Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, que foi ali o seu derradeiro e ele falou, mandou a gente dele avisar, ó, a partir de hoje, né, Daniel Day-Lewis se aposentou da atuação. Ah, Lucas, por quê? Porque sim, o Daniel Day-Lewis nunca deu muitos detalhes, mas é uma coisa de que ele olhou, viu que era o momento de parar, né, até para recarregar energia, né, para ter um tempo livre, para fazer outras coisas, ter ali mais tempo com a sua família. Eu falei que o Daniel Day-Lewis, ele, né, vive a atuação, vive o personagem, ele é excêntrico e tal, e ele é um cara que sempre admirou e apreciou essas pausas que ele dava. Na década de 90, por exemplo, ele pausou durante vários meses para ir morar em Florença, na Itália, e lá, de uma maneira simples, ele se tornou aprendiz de sapateiro. Sim, ele ficou exercendo a função durante vários meses, em uma espécie ali, segundo ele, de semi-aposentadoria. E aí chegou aos 60 anos, lá em 2017, ele falou assim, não, agora é aposentadoria mesmo, porém, depois de quase 8 anos, só teve uma coisa que conseguiu fazer Daniel Day-Lewis sair da aposentadoria. Ele vai voltar
para um único papel até então. Não é que, não, vou sair completamente da aposentadoria. Não, ele não falou nada disso. Mas ele vai voltar a atuar no primeiro filme dirigido pelo filho dele, o Ronan Day-Lewis, que também escreveu o filme, que também é escrito pelo pai dele, o Daniel Day-Lewis. O filme tem o título de Anemone e deve estrear em 2026. Vai falar de relações de pais, filhos, questões conturbadas, profundas. Vai ser um drama. E eu vou te falar que eu tô muito animado pra ver esse comeback, essa volta, não tão volta do Daniel Day-Lewis, né? Sim, vai pausar a aposentadoria, agora é uma semi-volta. Se ele tinha feito a semi-aposentadoria, é a semi-volta. Mas, novamente, é uma ocasião especial. É pro filme do filho dele. Depois ele deve voltar pra aposentadoria, mas vamos ver. O terceiro da nossa lista você não deve conhecer muito não, é um cara não muito famoso. Ninguém mais e ninguém menos do que ele, Jack Nicholson, que atualmente tá com uns 88 anos de idade, mas fez coisa demais, atua desde a década de 50. De lá pra cá fez Um Estranho no Ninho, O Iluminado, Melhor é Impossível, Os Infiltrados, Batman, Chinatown e tantos outros, né? Indo do terror, a comédia, ao drama, ao thriller. O Jack Nicholson dispensa apresentações, é um ator que eu gosto demais. E aí, a gente fala de abandono, mas também de aposentadoria. Por exemplo, né? O Daniel Day-Lewis com 60 anos. 60 anos hoje em dia é muito jovem, a pessoa tem muita vida pela frente, mas é uma questão do cara. Se ele fala, não, 60 anos parou. O Jack Nicholson, ele se aposentou também, né? Ele nunca oficialmente falou, né, abertamente, não, aposentei. Ele só virou as costas e foi viver a vida dele. Isso aconteceu lá em 2010. O último filme dele é um filme que chama How Do You Know? Ou Como Você Sabe, que é um filme de comédia. Tem ali o Paul Rudd, a Reese Witherspoon também no elenco. E essa foi a última aparição do Jack Nicholson como ator em um filme. De lá pra cá, lá ele tinha 73 anos naquela época, e de lá pra cá ele não fez mais nenhum filme. É óbvio, você pode ter certeza assim, absoluta, o que de proposta o Jack Nicholson já deve ter recebido, e às vezes até recebe até hoje, porque querendo ou não, ele tá com 88 anos, né? São 15 anos desde a aposentadoria dele em 2010. Mas nos anos anteriores, o Jack Nicholson, ele já tinha falado em entrevista, já tinha declarado que ele tava já mirando numa vida mais pacata, numa vida mais tranquila, que ele, obviamente, já não tinha mais o mesmo ânimo para atuação, já não tinha mais aquela energia. E com isso, né, as pessoas correlacionaram também a problemas de saúde, problemas de memória, dificuldades que ele estava tendo ali nos seus últimos projetos, últimos filmes, de decorar as falas mesmo. Então, sinceramente, descanso merecidíssimo. As pessoas, elas têm direito ao descanso. É igual eu falei, Jack Nicholson, ele atuou desde o final da década de 50 até os anos 2010 ali. É muita coisa, são muitos anos, e nada mais justo do que o cara passar ali a sua velhice com mais tranquilidade, cuidando da saúde mesmo. E os filmes aí dele, a cara dele, a fala dele, os seus tantos personagens memoráveis vão ficar aí pra história. You think you crazy or something? Well, you're not. You're not. Número 4, já falando da machaiada, agora vamos falar de uma atriz que nos anos 2000 tinha um rosto muito conhecido e estava em vários filmes, né? Estamos falando da Eva Mendes. Você lembra da Eva Mendes? Hit o Conselheiro Amoroso, Motoqueiro Fantasma, Mais Velozes e Mais Furiosos, O Lugar Onde Tudo Termina, Dia de Treinamento. Ela participou de muita coisa. Em 2011, Eva Mendes, ali no alto da sua carreira e tal, ela começou a namorar um outro cara muito conhecido, um outro cara muito famoso de Hollywood, que é Ryan Gosling, que, diferente dela, atualmente faz coisa pra caramba, né? Ryan Gosling tá aí, sei lá, em uns 2 projetos por ano
pelo menos. E a pausa da Eva Mendes, pra muita gente, é uma pausa polêmica, mas aí a gente tem que ter um pouco de calma e analisar a situação, né? Porque tem a ver com o relacionamento com a família deles e com os filhos deles, né? A Eva Mendes e o Ryan Gosling têm 2 filhos juntos e ela parou de atuar para cuidar da família, para cuidar dos filhos. Muita gente fala, mas como assim? Isso é um absurdo. É um acordo que os dois falaram, nós temos um acordo que ele vai seguir a carreira, que ele vai continuar trabalhando normalmente, trazendo dinheiro, coisa e tal, e eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos. E a Eva Mendes, ela já foi entrevistada, já foi perguntada, coitada, não sei quantas vezes, tá, mas como é que é isso? Você não quer voltar a trabalhar, não sei o quê. Ela já falou em vários momentos que ela, sinceramente, não sente falta de atuar. Ela falou que atuação, gravação por meses de um filme é muito cansativo, né? E só pra gente relembrar também, né, antes que eu me esqueça, ela atuou pela última vez em 2014, tá? E apareceu em filme lá em Lost River, que é um filme dirigido pelo Ryan Gosling, um filme esquisito e tal, que não teve tanta abrangência. Ali foi o último papel dela até então. De lá pra cá ela tá cuidando da família. E ela falou que, óbvio, surgem propostas para ela retornar, mas ela também falou que tudo que brota de convite, nada é muito interessante. É tudo coisa ali que para ela não vale a pena ela parar de dedicar para a família, os filhos e voltar para uma rotina de gravação de não sei quantos meses e coisa e tal. E ela falou, eu tenho um privilégio do Ryan tá lá trabalhando e coisa e tal, e eu tá aqui com os meus filhos dentro de casa, porque eu acho que eu não conseguiria, né, passar muito tempo longe das crianças. O combinado não sai caro. Se ela tá satisfeita, se ela tá feliz, até porque ela tem marca de não sei o que, ela cuida, não é que ela deixou de trabalhar, é que ela não tá atuando, né? Então, obviamente, ela deve estar cuidando de várias outras coisas, sendo empresária, né? Então é importante a gente lembrar disso também. E, muito provavelmente, num futuro, né, sei lá, daqui 5, 10 anos, a Eva Mendes também pode voltar, né? Ela tá com 51 anos hoje, pode acontecer, até porque ela falou que atualmente, nos dias atuais, para ela voltar seria num projeto com o maridão, com o Ryan Gosling. Então ali, ó, é carne e unha, alma gêmea, a mulher só volta se o cara tiver envolvido. You want to provide for that kid? You got to do that using your skill set. O penúltimo de hoje, se eu falar o nome dele, talvez você não vai lembrar assim de cara. Frank Muniz. Você lembra quem é? Talvez você lembre. Mas eu tenho certeza que você já viu algum filme desse menino aqui, principalmente ali mais pro início dos anos 2000. Frank Muniz, né, quando ele era criancinha, ator mirim, ele fez lá O Grande Mentiroso, O Agente Tim, 1 e 2, Meu Cachorro Skip. Ficou muito famoso pela série Malcolm, ou Malcolm in the Middle, que começou em 2000, foi até 2006. Teve 7 temporadas, além de vários outros projetos também. Frank Muniz, então, desde muito novinho, já atuava. Passaram-se os anos, né? Lá em 2006, quando ele parou de gravar Malcolm in the Middle, a série, ele participou de um campeonato, na época ele tinha 19 anos, participou de um campeonato ali de corrida, e ele ganhou várias dessas corridas, e ele sentiu ali, ó, quando ele tava no carro, ele falou, peraí, isso aqui é o que eu quero pra vida. E eu não quero só como um hobby. Eu não quero atuar e tal, não, vou correr. Não, o cara, ele começou a participar de várias competições, né? Ficava ali em 4º lugar, 5º, como foi no Campeonato Atlântico da Champ Car em 2007 até 2009. Ano esse que ele, infelizmente, né, quando estava em 4º lugar na competição, ele estava indo bem na competição, ele acabou se acidentando, precisou passar por várias cirurgias, precisou ficar um bom tempo parado, mas, ó, acabou, beleza, vamos lá, e voltou aos campeonatos. E nisso, ele parou a atuação, ele parou de aceitar papéis em filmes, em série, se dedicando ali quase que integralmente aos campeonatos, à corrida. Hoje em dia, o Frank Muniz, ele tá correndo pela NASCAR, tá? Não é qualquer coisa.
e ele falou em entrevista, né? Ele tem a própria equipe. A competição que ele tá atual é de caminhonetes da NASCAR. E ele falou que investe o dinheiro dele, né? Porque ele ganhou muita grana na época da série de Malcolm. Ele recebia na última temporada papo ali de $150 mil por episódio, só pra você ter uma ideia. E eram aquelas sitcoms que tinha mais de 20 episódios por temporada. Então ele fez o pé de meia dele, vai atrás de patrocínio também pro pessoal patrocinar ali a equipe dele na NASCAR. Porém, recentemente ele decidiu dar uma equilibrada, né, nas corridas e passou a aceitar um papel ou outro em filmes não tão expressivos assim, como o Renner de 2025, que é uma ficção científica. Renner, Lucas, é aquela loja de roupa, né? Não tem nada a ver. Mas o que chamou mais a atenção é um revival de Malcolm, a série, que inclusive tem o Bryan Cranston também, ele fazia o pai do personagem do Frank Muniz, e eles estão gravando, enfim, 4 episódios aí pra fazer esse especial da série. Então, assim, ele abandonou, ele tá focando na corrida, mas de vez em quando, ultimamente, ele faz uma coisa aqui e ali. So you're okay? Are you sure? Well, in that case, young man, you are so grounded. E o último, ou melhor, a última da nossa lista de hoje, que deu um chega pra lá em Hollywood, é a Mara Wilson, também que habitou várias tardes aí da sessão da tarde de muita gente. Mara Wilson fez Matilda, lá em 1996, Uma Babá Quase Perfeita em 93, Milagre na Rua 34 em 1994, entre vários outros filmes também. E segundo a própria Mara, né, em entrevistas atuais, ela largou Hollywood, parou de atuar ainda muito jovem, ainda muito criança, tá? Já tem muito tempo que ela não atua como antigamente, porque ela se cansou. Ela disse que a vida de atriz, de estrela infantil, desgastou muito ela no início, né? É muito aquilo. Era diversão, a criança via como uma coisa ali, nossa, olha só esse mundo, né? Aqueles estúdios gigantescos. Mas com o tempo, com o passar dos anos nos filmes ali, na década de 90, mais pro final da década de 90, pro início dos anos 2000, a Mara Wilson percebeu, peraí, isso aqui é um trabalho, é um negócio mecânico, foi se tornando cotidiano, foi se tornando uma pressão ter que lidar com aquilo. Ela disse que chegou a um estado ali de burnout, de se cansar mesmo, de estar esgotada justamente por ter muito trabalho ainda muito nova. E ela falou também que quando ela estava ali, ó, na adolescência e foram chegando uns papéis ali, que ela olhava esses papéis e falava, isso é meio esquisito, estão querendo me colocar ainda muito mais nova, ou seja, aquela história, né? Às vezes o ator, a atriz tem 18 anos e querem botar a pessoa para fazer um papel de 14, 15 anos. E isso a incomodou também. Então ela decidiu simplesmente recusar vários desses papéis, viver uma vida mais tranquila, né? Ela tem podcasts, ela aqui e ali trabalha em dublagem também. Ela fez dublagem, por exemplo, em séries como BoJack Horseman, ali em participações especiais. E uma última coisa que para ela foi fundamental parar de atuar foi a morte da mãe dela, que também mexeu muito com ela, obviamente. E a partir daquele ponto, depois de tanto cansaço e a ausência da mãe, ela percebeu, não, é melhor eu escrever e fazer trabalhos aqui mais intimistas do que a exposição da atuação. From the author of Willy Wonka and the Chocolate Factory. Bem, meus amigos, é isso. 6 atrizes, atores que abandonaram Hollywood, que falaram assim, ó, no máximo estão fazendo uma coisinha ou outra, ou voltaram ali muito levemente, ou não voltaram, se aposentaram de vez, independente se tem, ó, propostas milionárias ou não. O que você acha dessas histórias? Você sabe de mais alguém que simplesmente sumiu, evaporou, desapareceu de Hollywood e você sente falta, quem sabe, por uma parte 2 aqui desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.